Eu sempre soube que havia algo errado. Não era dito em voz alta, mas estava nos olhares, nas pausas longas demais, nos silêncios constrangedores quando eu entrava em um cômodo. Era como se minha presença causasse um leve incômodo, algo que ninguém queria admitir, mas que todos sentiam. Desde pequena, eu tentava ser perfeita. Tentava não dar trabalho. Tentava ser invisível quando percebia que meu riso era alto demais, que minhas perguntas incomodavam, que meus sonhos pareciam exagerados para aquela casa. Eu cresci acreditando que amor precisava ser merecido, que carinho vinha como recompensa, que aceitação era um prêmio reservado apenas para quem não errava. Minha família sempre foi vista como exemplar por fora. Reuniões de domingo, fotos sorrindo, frases prontas sobre união e valores. As pessoas diziam que eu tinha sorte, que eu vinha de um lar estruturado. Mal sabiam que dentro daquelas paredes existia uma distância silenciosa, uma frieza educada, uma vergonha cuidadosamente disfarçada. Eu sentia isso principalmente nas comparações. Olha como sua prima é dedicada. Seu irmão sempre foi mais responsável. Ninguém da família nunca teve esse tipo de comportamento. Nunca diziam meu nome nessas frases, mas eu sabia. Sempre fui eu. Com o tempo, comecei a me moldar, a cortar partes de mim, a esconder emoções, a engolir vontades. Se eu fosse menos sensível, talvez fosse mais aceita. Se eu falasse menos, talvez fosse mais amada. Se eu desistisse de quem eu era, talvez finalmente coubesse naquele lugar. Mas nada era suficiente. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. Um almoço em família, mesa posta, comida quente, conversas rasas. Eu já estava acostumada a ocupar pouco espaço, a ouvir mais do que falar. Eu achava que aquela seria apenas mais uma tarde para sobreviver. Até que alguém decidiu dizer o que sempre esteve no ar. Não foi em tom de raiva. Foi pior. Foi em tom de verdade. A conversa girava em torno de escolhas, reputação, o que os outros pensam. Eu estava quieta, olhando para o prato, quando ouvi. Sejamos sinceros, sempre tivemos vergonha de você. O mundo parou. O barulho da casa sumiu. O som da minha respiração ficou distante. Meu corpo gelou como se aquela frase tivesse atravessado minha pele. Ninguém me olhava nos olhos. Ninguém tentou corrigir. Ninguém disse que não era bem assim. O silêncio confirmou tudo. Ali, naquele instante, eu entendi que não era paranoia. Não era sensibilidade exagerada. Não era coisa da minha cabeça. Era real. Eu carreguei por anos um peso que nunca foi meu, tentando consertar algo que eles nunca quiseram aceitar. Vergonha. Essa era a palavra. Vergonha do meu jeito. Vergonha da minha história. Vergonha de eu não ter seguido o roteiro que criaram para mim. Eu quis chorar, mas não chorei. Quis gritar, mas minha voz não saiu. Quis desaparecer, mas permaneci sentada, como sempre fiz. Por fora, eu estava calma. Por dentro, algo se quebrou. Não foi um escândalo. Não foi uma discussão. Foi uma ruptura silenciosa. Eu percebi que aquela mesa nunca foi lugar de acolhimento. Que aquela família nunca foi refúgio. Que eu passei a vida tentando ser amada por pessoas que só sabiam amar versões que não existiam. E pela primeira vez, uma pergunta ecoou dentro de mim, mais forte do que a dor. E se o problema nunca fui eu? Essa pergunta me assustou, porque junto com ela veio outra, ainda mais perigosa. E se eu não precisar mais ficar aqui? Algo começou a despertar. Ainda era frágil. Ainda era confuso. Mas era real. Um incômodo novo, misturado com uma sensação estranha de lucidez. Como se a verdade, por mais cruel que fosse, tivesse finalmente arrancado uma venda dos meus olhos. Eu entendi que aquela frase não me definia. Mas também entendi que eu não poderia mais fingir que não doía. Naquele dia, eu não respondi. Não me defendi. Não expliquei nada. Eu apenas me levantei, ajudei a tirar a mesa e fui embora com um nó na garganta e uma certeza silenciosa no coração. Nada seria como antes. Porque quando alguém admite que sente vergonha de você, duas coisas acontecem. Ou você se quebra de vez, ou começa, mesmo sem perceber, a se reconstruir. E foi ali, no meio daquela dor engolida, que tudo começou a virar. Nos dias que se seguiram, algo mudou dentro de mim. Não era visível por fora. Para os outros, eu continuava a mesma pessoa discreta, obediente, quase invisível. Mas por dentro, cada palavra daquela tarde reverberava como um tambor insistente. Sempre tivemos vergonha de você. Cada sílaba era um eco que não me deixava esquecer, que não me deixava recuar. No começo, tentei ignorar.
Tentei afogar a dor em rotinas, em trabalho, em livros, em qualquer distração. Mas a mente é teimosa. O coração é ainda mais. Cada olhar de julgamento, cada suspiro contido, cada risada contida na mesa familiar voltava à minha memória com uma clareza dolorosa. E então percebi, não era só dor. Era verdade. A verdade que eles nunca disseram, mas que sempre existiu. Foi na noite silenciosa, quando o mundo parecia dormir e eu estava sozinha no meu quarto, que o despertar realmente começou. Eu olhei no espelho e não reconheci o reflexo. Aquela pessoa que me encarava de volta parecia menor, diminuída, mas ao mesmo tempo estranhamente firme. Como se cada lágrima engolida tivesse deixado uma marca invisível de resistência. E então veio a primeira decisão consciente. Eu não posso continuar vivendo para agradar pessoas que sentem vergonha de mim. Era assustador admitir isso. Porque, por anos, toda a minha identidade esteve presa à aprovação deles. Toda a felicidade estava condicionada àquilo que achavam aceitável. Mas naquele momento, pela primeira vez, comecei a perceber que a minha vida, a minha essência, não precisava da validação deles. No dia seguinte, comecei a agir de pequenas maneiras. Coisas simples, aparentemente insignificantes, mas que para mim eram revoluções silenciosas. Falei minha opinião em voz alta, mesmo que tremesse. Comi o que quis, sem me preocupar com comentários. Vesti roupas que gostava, não as que julgavam apropriadas. Cada pequena escolha era uma vitória silenciosa contra anos de sufocamento. Mas a luta não era só externa. A batalha maior era dentro de mim. A vergonha deles tinha sido internalizada durante tanto tempo que eu precisava desaprender cada crítica, cada olhar de reprovação que carregava como uma sombra invisível. E, a cada manhã, enfrentava o mesmo dilema. Como amar a mim mesma quando fui ensinada a duvidar de mim desde sempre? Foi nesse período que comecei a escrever. Primeiro em pedaços de papel, depois em cadernos inteiros. Escrevia sobre tudo, sobre a dor, a raiva, os momentos de insegurança, mas também sobre os lampejos de força que surgiam inesperadamente. Escrever era a minha terapia silenciosa, o lugar onde ninguém podia julgar. Cada palavra escrita era como arrancar um pouco daquela vergonha alheia de dentro do meu peito. E então percebi outra coisa. Não precisava mais esperar por permissão para existir plenamente. Eles haviam me feito acreditar que eu precisava deles para ter valor, mas a verdade era outra. Eu tinha valor simplesmente por ser eu. Uma verdade simples, poderosa e assombrosamente libertadora. Claro, os desafios continuavam. Cada encontro com a família trazia tensões invisíveis. Cada comentário, mesmo neutro, ainda carregava ecos da antiga vergonha. Mas agora eu conseguia enxergar a situação com mais clareza. Eu não precisava reagir da mesma forma. Eu podia escolher. E escolha, aprendi, é poder. O despertar se consolidou quando percebi que algumas pessoas que amava não estavam preparadas para me aceitar do jeito que eu estava me tornando. E isso doeu, muito. Mas a dor trouxe outra revelação. Liberdade e aceitação própria valem mais do que aprovação alheia. Naquele ponto, algo dentro de mim se acendeu, um senso de propósito. Eu queria reconstruir minha vida de acordo com minhas próprias regras, meus próprios desejos e, principalmente, minha própria autoestima. Eu queria criar espaços de afeto verdadeiro, longe da crítica e da vergonha que tanto marcaram minha infância. E, pela primeira vez em anos, senti um vislumbre de esperança. Uma esperança silenciosa, firme, que não dependia de ninguém além de mim. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Ninguém pode destruir você sem a sua permissão. E foi nesse ponto que percebi. A vida não precisava ser uma batalha para merecer amor. A vida podia ser um caminho para descobrir quem eu realmente era, e quem eu ainda poderia me tornar. No silêncio daquela noite, entre páginas escritas e pensamentos acelerados, nasceu uma promessa. Eu nunca mais deixaria que a vergonha dos outros definisse meu valor. E foi ali, nesse despertar doloroso, que tudo realmente começou a mudar. Depois daquele despertar, percebi que a transformação não viria da noite para o dia. Não era apenas sobre rejeitar o que me feriu ou ignorar as palavras cruéis. Era sobre reconstruir cada pedaço de mim mesma que tinha sido esmagado silenciosamente durante anos. E reconstruir dói. Dói porque você precisa encarar não apenas a ferida aberta, mas também o vazio que ela deixou, a dúvida que se alojou no seu coração, o medo de não ser suficiente. Nos primeiros dias, caminhar pela rua parecia diferente. Cada passo era consciente. Cada respiração carregava uma mistura de medo e coragem.
Eu percebi que havia passado tanto tempo tentando desaparecer que agora precisava aprender a ocupar espaço. Ocupar meu próprio espaço. Aprender a falar em voz alta, a existir de forma plena, a dizer eu mereço sem sentir culpa. A reconstrução começou com pequenas rotinas que eu antes desprezava. Organizar meu quarto do jeito que queria, cozinhar sozinha e experimentar sabores que me davam prazer, colocar música alta mesmo quando ninguém mais queria ouvir. Cada gesto simples era um ato de reafirmação da minha própria existência. Uma declaração silenciosa de que eu não era mais a criança invisível da mesa de jantar. Ao mesmo tempo, percebi que precisava encarar o passado. Reviver memórias dolorosas não era confortável, mas era necessário. Eu revisitei cada comentário, cada olhar de desaprovação, cada momento em que me senti insuficiente. Não para me punir, mas para reconfigurar minha narrativa. Se antes eu acreditava que o problema estava em mim, agora eu precisava separar o que era meu e o que sempre foi deles. A vergonha deles nunca seria minha responsabilidade. Nesse processo, comecei a me cercar de outras vozes. Vozes que não me diminuíam, que não julgavam, que não faziam comparações. Pessoas que me inspiravam, que me mostravam que a vida poderia ser vivida de forma autêntica, sem medo de desaprovação. Ler histórias, ouvir depoimentos, observar exemplos de superação me trouxe coragem. Cada relato que ouvia era como um espelho, refletindo a possibilidade de me tornar alguém livre da sombra da vergonha. Mas reconstruir não é linear. Havia dias em que me sentia frágil, vulnerável, pronta para recuar. Dias em que o peso da rejeição ainda apertava meu peito. Dias em que a saudade de aceitação familiar parecia quase irresistível. Mas aprendi que força não é ausência de medo, mas persistência apesar do medo. Persistir significava levantar mesmo quando o coração implorava para desistir. Persistir significava continuar acreditando em mim quando ninguém mais acreditava. E então veio a descoberta mais poderosa. O perdão não era para eles, mas para mim mesma. Perdoar não significava esquecer, não significava aceitar a injustiça, mas libertar meu coração da raiva que me consumia. Perdoar me deu leveza, abriu espaço para amor próprio, e me permitiu começar a enxergar a vida como algo que podia ser moldado por mim, não pelas expectativas ou rejeições alheias. Com o tempo, comecei a construir pequenos rituais de afirmação diária. Antes de dormir, lembrava-me de 3 coisas que fiz bem naquele dia, por menores que fossem. Pela manhã, repetia para mim mesma: você é suficiente. Você merece ser feliz. Você não precisa da aprovação de ninguém para existir. Cada frase repetida se tornou uma muralha invisível, protegendo meu coração e fortalecendo minha autoestima. Foi nesse período que descobri também o poder da voz. Não apenas a voz física, mas a voz interior. Aquela voz que, durante anos, foi silenciada por críticas e vergonha, começou a falar mais alto, a guiar minhas decisões, a me mostrar caminhos que antes eu temia seguir. Eu comecei a ouvir meus desejos mais profundos, meus sonhos reprimidos, e percebi que existia um mundo inteiro esperando que eu me reconhecesse como protagonista da minha própria vida. E então, silenciosamente, comecei a agir. Primeiro, pequenas mudanças. Me inscrevi em cursos que sempre quis, comecei a escrever minhas ideias, a planejar projetos que antes julgava impossíveis. Depois, mudanças maiores. Afastei-me de relações tóxicas, estabeleci limites claros, disse não quando precisava e finalmente comecei a dizer sim para mim mesma. A reconstrução silenciosa transformou cada pedaço de dor em aprendizado, cada ferida em força, cada lágrima em combustível. E, ao perceber isso, senti algo novo, liberdade real. Não uma liberdade superficial, feita de ignorar problemas, mas uma liberdade que nasce de quem se conhece, de quem se respeita, de quem se ama acima de tudo. O capítulo da vergonha ainda existia, mas agora era apenas uma sombra distante, incapaz de definir minha vida. E naquele momento, percebi que estava pronta para o próximo passo. Não sabia exatamente qual seria, mas sabia que não seria mais vítima da vergonha alheia. Estava pronta para me tornar a autora da minha própria história, para criar caminhos onde antes só havia medo, e para viver uma vida que finalmente fosse minha, inteira, autêntica e sem concessões. E foi assim, entre pequenas vitórias, lágrimas silenciosas e afirmações diárias, que eu percebi: a reconstrução não era apenas sobre sobreviver, era sobre renascer. Depois de tanto silêncio, tanto medo, tanta dor, finalmente comecei a sentir algo que não conhecia havia anos, eu mesma. Era estranho, quase desconfortável, perceber que aquela criança assustada,
que por tanto tempo se encolheu, ainda existia dentro de mim, mas agora não precisava mais se esconder. Aos poucos, comecei a enxergar minhas próprias emoções sem culpa. Alegria, curiosidade, desejo, raiva, tudo tinha espaço. Tudo podia existir. O reencontro comigo mesma não aconteceu de uma hora para outra. Foi gradual, como o nascer do sol, que ilumina lentamente cada canto escuro. Eu percebia nuances da minha personalidade que antes ignorava ou rejeitava. Percebia talentos escondidos, opiniões que valiam a pena serem ditas, uma força interior que eu nunca soube que tinha. Descobri que a minha essência nunca esteve perdida, apenas aprisionada pelo medo da desaprovação. Comecei a me permitir viver experiências que antes julgava fora do meu alcance. Pequenas viagens sozinha, encontros com pessoas que me inspiravam, aulas de algo que sempre quis aprender, conversas profundas que me faziam rir e chorar ao mesmo tempo. Cada momento assim era como uma peça do quebra-cabeça sendo recolocada no lugar certo. E cada vez que me permitia isso, sentia que estava reclamando a minha vida de volta. E foi nesse processo que notei algo ainda mais importante. A verdadeira família não é só quem compartilha sangue, mas quem compartilha respeito, cuidado e amor genuíno. Essa percepção doeu, porque percebi que algumas pessoas que eu esperava que estivessem comigo para sempre talvez nunca estivessem. Mas, ao mesmo tempo, trouxe alívio. Não precisava mais lutar por aprovação onde não havia espaço para aceitação. Em meio a esse reencontro, veio também a necessidade de me afirmar. Não como alguém agressiva ou vingativa, mas como alguém que finalmente se reconhecia digna de existir plenamente. Comecei a expressar meus pensamentos sem medo de julgamentos, a me posicionar em conversas, a dizer o que realmente sentia. Cada palavra falada era um lembrete de que eu merecia ser ouvida, que minha voz tinha valor, que minha história importava. Mas nem tudo foi fácil. Havia dias em que a lembrança da vergonha da minha família ainda doía como se fosse ontem. Havia momentos em que o medo de rejeição tentava me dominar, me fazendo recuar, me fazendo duvidar da minha própria força. Nesses dias, descobri que o reencontro comigo mesma também exigia compaixão. Comprometi-me a me tratar com gentileza, a aceitar meus próprios erros, a ser paciente com minhas inseguranças. Aprendi que amar a si mesma não é um ato único, mas uma prática diária. E foi nesse processo que percebi o poder da autonomia. Tomar minhas próprias decisões, planejar meus passos, construir minha rotina e minha vida de acordo com o que eu realmente queria. Isso me deu um senso de liberdade que eu nunca imaginei ser possível. Cada pequena escolha se tornava uma afirmação. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Além disso, percebi que minhas experiências dolorosas não eram apenas cicatrizes, mas instrumentos de aprendizado e força. Tudo que vivi, tudo que senti, tudo que fui obrigada a engolir se transformou em sabedoria. E com essa sabedoria, comecei a inspirar outras pessoas, sem perceber. Amigos e conhecidos começavam a me procurar para conversar, pedir conselhos, compartilhar suas próprias dores. E cada vez que ajudava alguém a encontrar coragem, sentia que minha própria dor ganhava sentido, que meu sofrimento não havia sido em vão. Foi também nesse período que percebi a importância do silêncio. Silenciar-se nem sempre significa se calar. Às vezes, significa ouvir a si mesma, refletir, respirar, sentir antes de reagir. Eu aprendi a respeitar meu tempo, minhas emoções, meu ritmo. Aprendi que não precisava mais ceder à pressa do mundo ou à ansiedade de agradar. O silêncio se tornou um refúgio, uma ferramenta de fortalecimento. No fim, o reencontro comigo mesma me mostrou algo que mudou tudo. A felicidade nunca esteve condicionada à aprovação alheia, mas sim à autenticidade e ao amor próprio. E, pela primeira vez, senti que estava realmente vivendo, não apenas sobrevivendo. Cada passo que dava em direção à minha própria vida era uma vitória silenciosa, uma prova de que eu podia ser inteira, mesmo depois de tantas tentativas de me quebrar. E assim, naquele processo contínuo, fui descobrindo que a reconstrução não é apenas sobre superar o passado, mas sobre se permitir florescer, mesmo quando ninguém mais acredita em você. E foi nesse florescer silencioso que percebi. Estava pronta para enfrentar o próximo capítulo da minha vida, sem medo, sem vergonha, apenas com coragem e amor próprio. A reconstrução da minha vida estava avançando, mas nem tudo poderia ser resolvido no silêncio. Algumas feridas exigiam enfrentamento, confrontar aquilo que sempre tentei ignorar, a realidade de uma família que nunca me aceitou como eu sou. Eu sabia que um dia teria que encarar essa verdade de frente, sem medo, sem máscaras, sem me diminuir novamente.
O dia do confronto chegou de maneira inesperada. Não houve gritos ou explosões dramáticas. Foi um encontro simples, mas carregado de tensão silenciosa. Eu senti cada olhar avaliando, cada suspiro contido. Eles esperavam a mesma menina insegura, pronta para ceder, pronta para pedir perdão por existir. Mas dessa vez, eu não era mais essa pessoa. Respirei fundo e comecei a falar. Não com raiva, mas com firmeza. Cada palavra carregava anos de dor, silêncio e resistência silenciosa. Expliquei como suas atitudes, seus comentários e suas comparações moldaram minha infância de medo e culpa. Falei sobre o peso de carregar vergonha que nunca foi minha, sobre as noites em que chorei sozinha, sobre a sensação de não pertencer, mesmo estando fisicamente presente em casa. Eles ouviram em silêncio. Alguns desviavam o olhar, outros permaneciam imóveis, incapazes de responder. Mas algo havia mudado. Eu não precisava da resposta deles para validar minha dor. A minha verdade estava sendo dita, e isso já era suficiente para começar a quebrar o ciclo que me aprisionava há tanto tempo. O confronto não trouxe milagres imediatos. Não houve pedido de desculpas profundo, nem mudança instantânea de comportamento. Mas trouxe algo igualmente poderoso: liberdade emocional. Pela primeira vez, percebi que minha voz tinha peso, que meu sofrimento tinha valor, que minha presença importava, independentemente de quem me rodeava. E então, algo inesperado aconteceu. Eu percebi que não precisava mais esperar por aprovação. A dor deles, o desapreço deles, a vergonha que carregavam sobre mim, tudo isso deixou de ter poder. Eu podia existir plenamente, criar minha vida e amar a mim mesma sem precisar de sua validação. Esse foi o verdadeiro impacto do confronto. Perceber que a liberdade não depende de ninguém além de nós mesmos. Nos dias seguintes, senti uma mudança interna profunda. Comecei a notar como pequenas interações do passado, que antes me machucavam, agora passavam por mim como se fossem vento. Comentários que antes teriam arruinado meu dia agora simplesmente não me afetavam. A reconstrução silenciosa dos capítulos anteriores havia me fortalecido, e o confronto trouxe a confirmação de que eu era dona da minha própria história. Foi nesse período que comecei a planejar meu futuro de maneira consciente. Não mais moldada pelo medo da desaprovação familiar, mas guiada pelos meus desejos, sonhos e valores. Comecei a visualizar projetos, metas e experiências que antes pareciam inalcançáveis, mas agora surgiam como possibilidades reais. Cada passo que eu dava era uma afirmação silenciosa: eu existo, eu posso, eu mereço. E percebi algo ainda mais importante: a coragem de confrontar não é sobre machucar os outros, mas sobre libertar a si mesmo. Ao falar minha verdade, ao enfrentar a dor e os julgamentos, eu não apenas expressei meus sentimentos, mas também construí espaço para a minha própria paz. E essa paz era algo que ninguém poderia tirar de mim. O capítulo do confronto me ensinou também sobre limites. Aprendi a me proteger sem medo, a estabelecer fronteiras claras, a dizer não quando necessário e a não permitir que ninguém me diminuísse novamente. A liberdade não é apenas agir, mas também proteger-se e escolher quem merece estar na sua vida. Ao final, percebi que algumas feridas jamais seriam completamente curadas. Mas isso não significava viver no sofrimento. Pelo contrário, significava aceitar que nem todos irão compreender, nem todos irão amar como gostaríamos, e tudo bem. A vida é sobre encontrar aqueles que caminham ao nosso lado com respeito, cuidado e amor verdadeiro. E foi nesse aprendizado que algo finalmente se concretizou. A vergonha que outrora me aprisionou deixou de existir dentro de mim. Ela permaneceu apenas como memória, uma lembrança de tudo que eu superei, uma prova de que mesmo nas piores dores, era possível encontrar força, reconstrução e liberdade. Eu sabia que ainda havia um capítulo final, o momento de consolidar tudo que aprendi, a plenitude da minha reconstrução, a celebração da minha própria existência. Mas naquele instante, senti pela primeira vez uma paz que nunca pensei ser possível sentir. A sensação de estar inteira, de ser suficiente, de finalmente ser eu mesma sem medo. Cheguei ao último estágio da minha jornada com o coração cansado, mas cheio de algo que há muito tempo eu não sentia: a certeza de mim mesma. Não era apenas autoconfiança, nem bravura momentânea. Era uma força silenciosa, profunda, que vinha de cada lágrima engolida, de cada medo enfrentado, de cada momento em que escolhi continuar apesar da dor. Nos primeiros minutos daquele dia, sentei-me sozinha em meu quarto, respirando fundo. Olhei para tudo que construí até aqui, minha independência, minhas pequenas vitórias, meus sonhos retomados, meus limites estabelecidos.
Percebi que tudo que parecia impossível meses atrás agora estava diante de mim como prova de que eu podia ser inteira, sem precisar da aprovação de ninguém. O renascimento não foi imediato. Ele foi feito de detalhes: sorrir sem culpa, falar sem medo, olhar no espelho e gostar do que via, sentir meu corpo e minha mente em harmonia, perceber que cada decisão minha tinha peso e valor. Cada pequena escolha se tornou uma declaração de liberdade. Eu sou dona da minha vida. Naqueles dias, senti pela primeira vez a clareza de que minha história não era definida pelas mãos de quem me menosprezou, mas pela minha própria coragem de seguir em frente. A dor e a vergonha do passado não desapareceram, mas foram transformadas em combustível para minha vida. Cada cicatriz tornou-se símbolo de resistência, cada lágrima virou semente de crescimento. E então veio o momento mais significativo: a aceitação plena. Aceitação de quem eu sou, de tudo que vivi, de todas as minhas falhas e forças. Não precisava mais me esconder, nem me desculpar por existir. Cada aspecto da minha identidade, antes motivo de vergonha, agora era celebrado dentro de mim. Eu finalmente entendia que a minha vida não precisava ser menor para caber no espaço que os outros criaram. O renascimento trouxe também a capacidade de amar de forma verdadeira, não amor dependente, nem amor condicionado, mas amor livre e consciente. Aprendi a escolher pessoas que me respeitavam, que me apoiavam, que queriam o meu bem sem julgar ou diminuir. E aprendi, acima de tudo, a me amar plenamente, sem concessões, sem medo, sem esperar permissão. Passei a enxergar o mundo com outros olhos. Cada manhã tornou-se uma oportunidade de escrever minha própria história. Cada desafio, uma chance de reafirmar minha força. Cada sorriso, uma celebração da minha liberdade. Descobri que a vida é maior do que o medo, maior do que a dor, maior do que a vergonha alheia. E, por fim, senti gratidão. Gratidão pela dor que me ensinou a resistir, pela solidão que me fez enxergar minha força, pela rejeição que me impulsionou a buscar quem eu realmente sou. Gratidão por cada passo que dei, mesmo quando parecia impossível. Gratidão por me permitir renascer. Ao olhar para o futuro, não há medo. Há apenas possibilidades. Não há dúvida, apenas clareza. Não há vergonha, apenas orgulho silencioso de quem conseguiu sobreviver, reconstruir e florescer. A menina que se encolhia na mesa de jantar ainda existe em mim, mas agora é uma lembrança. Uma lembrança que me lembra da força que sempre carreguei e que finalmente aprendi a usar. E assim, finalmente, fecho este capítulo da minha vida com uma verdade inabalável. Ninguém tem poder sobre o meu valor, exceto eu mesma. Ninguém pode apagar minha história, nem silenciar minha voz, nem diminuir minha luz. Eu sou inteira, eu sou suficiente, eu sou livre. E com essa liberdade, finalmente posso viver plenamente, não pelo que esperam de mim, mas pelo que eu escolhi ser, eu mesma, sem medo, sem vergonha e completamente viva.